Olá, família Terra Vista, tudo bom? Professor Lucas aqui trazendo mais uma aula de História Geral. E na aula de hoje a gente vai aprender sobre a Reforma Protestante, que pode ser definida como um movimento político e religioso do século XVI, intimamente ligado ao Renascimento. A gente pode entender sim a Reforma como uma consequência política e cultural na época renascentista. Pontos importantes. Como começou a Reforma Protestante? Essa crítica evidente à Igreja Católica vai começar com um monge agostiniano, mais ou menos na região onde hoje corresponde à Alemanha, um homem chamado Martinho Lutero. O Lutero ele vai propor novas ideias religiosas que se contrapõem aos dogmas, ao que a Igreja Católica defendia como correto. As propostas de Lutero vão ser escritas em um texto muito famoso, conhecido como As 95 Teses. E ali ele vai apontar as principais críticas à igreja. Por exemplo, ele vai dizer que a venda de indulgências é algo abominável. Você que não sabe, a indulgência ela é um perdão que o padre concede a um pecador, geralmente a pecados pequenos. Essa indulgência era comercializada pela Igreja Católica. E isso Lutero achava um absurdo, por isso fazia duras críticas a isso. Ele criticava a autoridade do Papa, o Papa visto pelo Lutero como um ser humano, falho, erra como qualquer outro, então não pode ser colocado num pedestal acima de todos, de acordo com Lutero. Além disso, havia também uma forte crítica à simonia, compra e venda de artigos religiosos, às vezes até de locais sagrados no céu, as pessoas comercializavam isso, e o Lutero também criticava. Ou seja, essas 95 teses reuniam todas as críticas que o Lutero fazia para com a Igreja Católica. E é por isso que ele vai começar a delinear, ele vai começar a escrever e a propor o que ele entende como uma religião mais correta, menos burocratizada e tudo mais. A proposta de Lutero, principalmente no que se refere à salvação, passa pela salvação pela fé. Uma salvação que é exclusiva pela fé. Basta ter fé que você será salvo, a sua alma vai para o céu se você rezar, se você for à missa, se você for fiel às doutrinas luteranas. Lucas, então a pergunta geralmente é, Lucas, se Lutero propõe isso, o que propunha a Igreja Católica? A proposta anterior da Igreja era, além de você ter fé nos dogmas católicos, também praticar boas ações, boas obras. Ajudar uma velhinha a atravessar a rua, dar pão para o mendigo, né? Principalmente pagar o dízimo, que era muito importante. Caso você não praticasse essas boas ações, a igreja dizia que a sua alma não seria salva. E para pensar, não era todo mundo que tinha dinheiro para praticar essas boas ações. Por isso muitas pessoas sentiam que a sua alma não ia para o céu. E o Lutero está dando uma nova resposta, uma nova proposta de salvação. Uma galera, principalmente camponeses, vão começar a apoiar o Martinho Lutero. É por isso, inclusive, surge um movimento campesino que se apropria das ideias de Lutero, chamado de movimento anabatista. Lutero vai condenar o anabatismo. Ele vai dizer que os camponeses, por exemplo, não têm que se meter na hierarquia social. Ele não estava defendendo uma revolta campesina, nada disso. Então Lutero se afasta do anabatismo e ele acaba se aproximando muito mais dos nobres, como por exemplo Frederico da Saxônia, um nobre germânico que vai protegê-lo nesse conflito direto e aberto que ele está tendo com o Papa. Então tá aí para você a proposta luterana de salvação exclusiva pela fé. Não pense que foi apenas Lutero que propôs mudanças na religião, né, no cristianismo. Houve também um homem chamado João Calvino, que vai propor e vai criar uma nova doutrina que ganha o seu nome, o calvinismo. O calvinismo tem uma forma diferente de salvação, uma proposta um pouco diferente. Olha para cá, o João Calvino vai propor a predestinação absoluta. O que é isso? Calvino afirmava que algumas pessoas já haviam sido eleitas por Deus. Muito parecido com a eleição que há no judaísmo, né? Mas a eleição aqui é de que algumas almas foram eleitas para a salvação e outras almas foram condenadas para o inferno. A parada é que você não sabe se a sua alma vai para o céu ou não. Então o que dizia João Calvino? Você tinha que encontrar sinais na sua vida terrena de que Deus elegeu a sua alma para ir para o céu. Lucas, que sinais são esses? Como é que eu vou saber que Deus está mandando um sinal para mim que a minha alma foi escolhida para ir para o céu? O Calvino dava algumas respostas, como por exemplo, a prosperidade econômica.
Se você for próspero na sua vida econômica, isso possivelmente é um sinal divino de salvação. É por isso que é uma associação muito forte entre o calvinismo e a ideia de trabalho. Olha aqui que eu separei para o lado aqui. O lucro e o trabalho são valorizados pelo calvinismo, porque são considerados sinais de salvação. Não à toa, o grupo social que se aproxima do calvinismo será a burguesia. Tudo bem, galera? E por último, eu separei mais um reformador que vai criar o anglicanismo. O anglicanismo, ele é uma religião que surge na Inglaterra e ele tem uma história um pouco diferente das demais. Enquanto os reformadores Lutero e João Calvino eram teólogos, eram religiosos, o reformador do anglicanismo não era um religioso. Não no sentido de ser um teólogo, mas sim de ser uma pessoa religiosa ligada a uma monarquia. Quem inicia o anglicanismo é o rei da Inglaterra, Henrique VIII. Por que ele faz isso? Por que ele decide romper com a Igreja Católica? Ele era casado com uma mulher chamada Catarina de Aragão e ele não tinha filhos homens. E em um dado momento ele decide se separar de Catarina de Aragão e se casar com uma outra mulher, Ana Bolena. Só que isso não era permitido pela Igreja Católica. Portanto, o Henrique VIII decide romper com a igreja e criar uma nova instituição religiosa. Essa nova igreja que surge se chamará Igreja Anglicana. Então você está percebendo que a Igreja Anglicana ela é um pouco diferente das demais. Porque a proposta de salvação em si não importa tanto. O que importa muito mais é a adesão de uma religião por parte do Estado. O governo britânico agora passa a ter uma religião oficial e é comandada pelo rei. Esse momento que há esse entrelaçamento entre religião e o Estado, na Inglaterra, naquele período, foi chamado de ato de supremacia. É o momento em que o Estado passa a ter um poder religioso. O chefe de governo, que é o Henrique VIII, o rei, passa a ser também um chefe religioso, através do comando da Igreja Anglicana. Então, resumidamente, eu trouxe aqui a ruptura do cristianismo. A reforma protestante ela deve ser entendida como um momento em que atores sociais rompem com a Igreja Católica, cada um com os seus motivos, e os teólogos, principalmente, dando propostas de salvação. O Lutero com a salvação exclusiva pela fé e o João Calvino com a predestinação absoluta. Tudo bem? Espero que eu tenha te ajudado. Por favor, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo e se você tiver alguma dúvida, fique à vontade, faça a sua pergunta no comentário. É muito importante para que a gente tenha essa interação e eu possa esclarecer todas as suas dúvidas, tudo bem? Galera, um forte abraço, tudo de bom, tamo junto. Tchau, tchau.